Olá, sejam bem-vindos à 13ª aula do nosso curso de sintaxe do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFMG. Hoje o nosso tema é minimalismo e arquitetura da gramática. Vamos trabalhar com o capítulo 2 do livro de Hornstein, Nunes e Grohmann. Um preâmbulo, nós vimos na última aula o início da unidade 3 sobre as principais motivações para o início do programa minimalista. Vimos as principais diferenças, e aquilo a que se propõe esse programa de pesquisa. Inclusive o fato de se denominar como um programa e não como uma teoria, exatamente porque está em experimentações. Nesta aula, então, discutiremos sobre a arquitetura da gramática, isto é, seus componentes e inter-relações. Vocês devem estar acostumados com o termo arquitetura, quando falamos em gramática gerativas, não é arquitetura da casa. Às vezes a gente só fala arquitetura, mas é arquitetura da gramática, ou seja, aqueles módulos, não é módulos, níveis de representação, que na teoria da regência e ligação são 4. A estrutura profunda, a estrutura de superfície, a forma fonética e a forma lógica. No Brasil, inclusive, as pessoas evitam de usar os termos traduzidos por português FF e FL, porque FL, a abreviação acaba se confundindo com faculdade da linguagem. Mas eu vou traduzir aqui, Quando eu me referir à faculdade da linguagem, eu não vou abreviar, ou pelo menos vou abreviar só o F de faculdade, de tal forma que fique claro a diferença. No minimalismo, então, vimos na aula passada que existe esse interesse do minimalismo de diminuir a quantidade de módulos e níveis de representação, tudo que puder ser diminuído, melhor. E que, de início, assim, um dos fatos sobre a linguagem que foi estudado, um daqueles 6 fatos, era que a linguagem é composta por pares de som e significado. Isso vem lá do Ferdinand de Saussure, signo linguístico. Isso é aplicado à sintaxe, no caso. Então, a partir dessa ideia, se verifica o seguinte, que minimamente a gente tem que chegar, a sintaxe tem que chegar até aquele final que é o quê? A forma fonética e a forma lógica. Inclusive, tem também aquela questão metodológica, de que um dos princípios metodológicos do minimalismo, além dessa questão de diminuir o arcabouço ferramental, essa parafernália de explicações e regras, é que pode ser que algumas condições impostas sobre a gramática sejam advindas de condições de saída, que a gente traduz assim em português. O termo em inglês é Bare Output Conditions, condições mínimas de saída, que são impostas por essas interfaces. Então, assim, idealmente, a gente diz aqui, a gente poderia, então, diminuir 4 níveis de representação para 2. Idealmente porque menos do que 2 não pode ter. Pode ser que seja mais, pode ser que sim. Se a gente conseguir diminuir de 4 para 3, já é um avanço, já é uma explicação um pouco mais elegante. Então, serão trabalhados projetos específicos nesse fim. Os autores, então, vão começar falando um pouco mais detalhadamente sobre como é a arquitetura da gramática na teoria da regência e ligação. Já vimos que ela é composta por 4 módulos. Às vezes vamos explicar um pouquinho mais. Então, o nível de estrutura profunda inclui, então, no aspecto de níveis de representação, estrutura profunda é um marcador sintagmático que reflete de maneira pura a relação entre funções gramaticais e papéis temáticos. É considerada como ponto de início para uma derivação. Então, a gente considera de início que é necessário, porque é o ponto onde, digamos assim, que conversa com o léxico. E o léxico e outras questões relacionadas aí, como a estrutura argumental que nós vimos. E junto com a estrutura argumental, vem aqueles papéis temáticos. Então aqui tem, por exemplo, a anotação de papéis temáticos,
que permite, por exemplo, entre outras coisas, que a gente faça a distinção entre predicados de orçamento e de controle. Então, por exemplo, no caso em 2, a gente percebe, né, que no nível de DS, né, Deep Structure, estrutura profunda, é possível diferenciar o predicado persuadir do predicado parecer. Persuadir é um predicado de controle. Por quê? Porque ele é, atribui dois papéis temáticos, um para seu sujeito, outro para o objeto. Né? No caso, é um predicado de controle de objeto direto. Né? E o objeto direto, que é Harry, nessa frase, John persuaded Harry to kiss Mary, Harry é o controlador da posição de sujeito do predicado encaixado. Note que o predicado encaixado é kiss, né? A gente não está olhando tanto para isso. Aqui a situação é diferente, porque o verbo seems, que é parecer, ele atribui simplesmente um papel temático, né? Que é para essa proposição, alguma coisa parece. Então é diferente do verbo persuadir nesse sentido. Né? Esses outros papéis temáticos para John e para Harry, Mary, são atribuídos pelo verbo encaixado like. Então, por aí você já percebe uma diferença, né, nesse nível de representação. Lembrando que a gente vai falar muito nessa distinção entre níveis de representação e derivação, que vai se estabelecer com uma grande diferença, aliás, entre a teoria da regência e ligação e o minimalismo. Por quê? Porque o minimalismo, como eu mencionei, né, vai trabalhar, então, com a ideia de derivação, que é assim, passo a passo, né? A árvore sendo gerada passo a passo. Isso já acontecia um pouco, né, na teoria de regência e ligação, porém, na verdade, a gente muitas vezes explica, né, passo a passo, né, algumas coisas, mas a rigor, né, na teoria de regência e ligação, a gente tinha o quê? Fotografias, que são esses níveis de representação. Então a gente tem uma fotografia no início da derivação, que é a estrutura profunda. Não se considera, por exemplo, que há um processo para a formação da árvore, daquela árvore toda na estrutura profunda. Né? É como se fosse meio que um passe de mágica, imagine assim, um passe de mágica, eu tenho lá as informações do léxico e faço assim e reúno todas as palavras, é como se fossem de uma hora para outra para os seus devidos lugares naquela representação. Depois é como se eu fizesse um outro passe de mágica e as palavras mudam de posição e eu tiro outra fotografia e pá, né? É a estrutura superficial, de superfície. Então, tratando da estrutura de superfície, né? Como é que ela se caracteriza? É o ponto em que a derivação se divide. Se lembrem, né, do modelo T ou Y, depende de como a gente olha para a aula. A gente vai voltar a ele, né? Mas então tem aquela divisão, né, parece uma bifurcação. Tem gente que coloca ela mais assim, um ângulo menor, tem gente que coloca um ângulo reto, né, e fica parecendo um T. Esse ponto em que antes de dividir, antes da bifurcação, seria a estrutura de superfície. Né? Então a gente vai ver melhor por que essa necessidade de ter um ponto antes dessa divisão. Né? Esse ponto é onde vários módulos gramaticais têm seus princípios verificados. Por exemplo, teoria do caso, teoria da ligação e outros módulos da teoria da regência e ligação que nós não tivemos tempo de estudar, que são relacionados a limitações, né, para o movimento, como o princípio das categorias vazias, que em inglês é o ECP, e o princípio da subjacência, que regulam o tamanho do movimento ou quais movimentos são permitidos. Considera-se como mais interno à teoria que a estrutura profunda, o nível da estrutura superficial. Como assim mais interno à teoria? Que ele é só é como se fosse mesmo um subterfúgio, uma invenção teórica que não é tão necessário, não é tão assim fácil a compreensão como a estrutura profunda. Porque a estrutura profunda, ela de alguma maneira é necessária enquanto nível. Né? A gente tem que ter um momento de início, de partida dessa geração
das sentenças, né? Como se fosse aquela linha, cadeia de produção, linha de produção. E a gente tem mais dois outros níveis de representação, né? Que são, como eu já mencionei antes, FF, forma lógica, forma fonética, e FL, forma lógica. São níveis de interface. Então, eles estão ali no final da derivação sintática, ainda tem muita informação sobre hierarquia, por exemplo, que vem de alguma maneira vem da sintaxe. Mas eles conversam com módulos que estão exteriores à faculdade da linguagem, que são módulos, por exemplo, que dizem respeito à articulação dos sons, à compreensão desses sons, né? Então a gente tem o nível da semântica e da fonética e fonologia. Esses níveis são responsáveis por prover informação gramatical para atribuir uma informação fonética e semântica a uma sentença. Então, eu acabei de explicar. Algumas operações gramaticais foram atribuídas ao nível FL, né, forma lógica, mas não à forma fonética. De certa maneira, o que isso quer dizer? Eu posso atribuir, por exemplo, que um movimento ocorra na forma lógica, depois da estrutura de superfície. Mas nunca a gente vê, né, pelo menos viu na teoria de resistência e ligação, operações sendo atribuídas ao nível de forma fonética. Na verdade, com o minimalismo isso até começou a acontecer um pouco, né? Mas de maneira muito limitada. E o que se considera, né, que atualmente, né, que a faculdade da linguagem é voltada mais para a forma lógica. Então aqui eu tive que diferenciar, né, a abreviação forma lógica e faculdade da linguagem. Em que sentido? Isso não está no texto, né, fica meio subentendido. É que a faculdade da linguagem ela seria voltada no sentido de que a sintaxe conversaria muito mais com a semântica. Porque no final ela tem que dar um objeto que seja legível, interpretável semanticamente. Enquanto que a questão da semântica, da fonologia, da fonética, é mais uma necessidade que se coloca, né, pela maneira como nós nos comunicamos normalmente. Mas estudos mais recentes, por exemplo, até sobre as línguas de sinais, mostram, né, que até pelo fato de eu poder expressar isso de uma maneira que não tem nada a ver com, por exemplo, com a articulação de sons, eu posso articular sons, entre aspas, no sentido muito abstrato, que são símbolos, que têm uma fonética, entre aspas, muito diferente das línguas orais, demonstra que a forma fonética tem um funcionamento bastante mais periférico. E aí se coloca o modelo de T, né? T por quê? Porque tem esse formato de T, porém deitado, né? Poderia ser o modelo Y, que outros chamam, mas seria o Y invertido, que reflete aqui a teoria da regência e ligação ainda. Então, basicamente, nós teríamos, né, os 4 níveis aqui apresentados, forma estrutura de profunda, DS, Deep Structure, né? A estrutura de superfície, o nível de forma lógica. E aqui, inclusive, ele coloca a forma fonética ou fonológica meio de lado, né, meio perifericamente. E aqui se coloca o quê? Operações de movimento nesses dois caminhos. No caminho que vai da estrutura de profunda à de superfície e depois da de superfície até a forma lógica. Porém, nenhuma operação como movimento é postulada para esse caminho aqui, até a forma fonética. O que demonstra exatamente esse estatuto mais periférico da forma fonética, né? Outras características, né, da teoria de agência e ligação são também mencionadas no texto, além dos níveis de representação. Então, primeiro, né, a existência, né, muito crucial aí, inclusive para relacionar esses níveis de representação, do princípio de projeção, que torna as derivações monotônicas. Aí vale a pena recuperar, né? Importantíssimo, né, a gente procurar no Google, seja lá onde for, significado desses termos. O que é monotônico? Monotônico é um termo usado em matemática, né, para certos tipos de funções que apresentam progressão crescente ou decrescente, quer dizer, uma progressão regular.
Então, aquele tipo de gráfico, né, que você vê a função subindo, subindo sempre, ou descendo, descendo sempre. Não aquele tipo de gráfico que sobe e desce, sobe e desce. Tem gente que até traduz monotônico por monótono. O que é um monótono, né? Tem aquela coisa constante, não tem o sobe e desce, né? A pessoa que fala monotonamente, ela fala de maneira sempre semelhante. Mas aqui, o monotônico é um termo preferível para traduzir, que é um termo técnico da matemática. Mas aqui, né, pensando para a situação que a gente está pensando, sobre a qual a gente está pensando, o princípio de projeção, ele torna as derivações monotônicas em que sentido? Ele, ele faz com que cada item, né, permaneça na, de um passo da derivação para o outro. Ou seja, eu não tenho nenhuma inserção, está completamente sem relação com o que veio antes. Né? E aí, nessa figura, né, os vestígios são necessários para preservar a informação temática e estrutural codificada em estrutura profunda. Então, é exatamente essa vinculação entre os vários níveis de representação, que é garantida pela ideia dos vestígios. E a gente tem também outro aspecto, né, que muitas vezes não é mais chamado assim dessa maneira, que é o componente transformacional, que ele é composto, né, por duas operações, que é a operação bind, que é ligar, e a operação move, que é mover. Então, quando eu faço um movimento, né, na estrutura, eu deixo um vestígio, esse vestígio está coindexado e tem que estar ligado pelo elemento que se moveu nessa nova posição. Os módulos garantem que o marcador sintagmático esteja preparado, entre aspas, para FL e FL, FF e FL. Os módulos, o que são os módulos? Teoria do caso, teoria temática. Então, assim, como o componente transformacional, a teoria de agência e ligação, ficou amplo demais, livre demais, o que tem a acontecer? Né? Você tem que ter algum mecanismo que evite a sobregeração de estruturas. O que é sobregeração? Gerar frases malucamente, né, que não tem existência possível na língua. Se eu deixo que qualquer coisa se mova para qualquer lugar, vai ficar um samba do crioulo doido, entre aspas, né? No bom sentido. Eu sei que a gente tem que evitar esse tipo de referência. Mas, enfim, vai ficar uma confusão, vai ficar qualquer coisa pode acontecer, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, se você não faz um controle no começo, você faz um controle mais na frente, né? Então, isso me lembra, por exemplo, cidades por aí pelo mundo, né? Que você tem um metrô, né? Algumas cidades, por exemplo, da Europa, no momento em que você entra na estação de metrô, você tem que ter o cartãozinho de metrô. Você tem que ter o cartão, ou bilhete, alguma coisa que valha para inserir e você conseguir passar a catraca. Aqui no Brasil, via de regra, é assim. Porém, em outras cidades da Europa, né, eles descobriram o seguinte e tentaram outra metodologia. Olha, vamos deixar o pessoal passar. Então, o acesso ao metrô é livre, não existe catraca. Existe sim bilheteria, existem máquinas para comprar os bilhetes. Mas falou assim, olha, eu vou fazer uma filtragem mais na frente. Então o que acontece? Eles acreditam, né, que as pessoas vão comprar o bilhete de metrô. E dentro dos vagões, eventualmente, pode acontecer o quê? De alguns fiscais aparecerem e pedirem para que você mostre o seu bilhete. Se você não tiver o bilhete, você paga uma multa. Eles acreditam que o gasto que se tem para ter toda a manutenção das catracas e tudo mais, os funcionários que vão ficar verificando que isso está acontecendo, é maior do que deixar alguma pessoa ou outra
não pagar o seu bilhete, né? Mas por meio de uma fiscalização mais assim aleatória. Então é mais ou menos a mesma ideia, né? Enquanto na teoria padrão a gente tinha um monte de regras, né, transformacionais que eram muito específicas, aqui você deixa para fazer uma filtragem depois, aquela coisa que eu já falei dos filtros, que são garantidos por esses módulos. Então o filtro vai preparar, né, para que no final da derivação esteja tudo certo. A relação gramatical básica é a regência, termo em inglês government. Por que ela é considerada básica? Porque dá uma certa unidade conceitual aos vários módulos da gramática. É uma relação que é usada na teoria do caso, na teoria da ligação, subjacência, uma série de questões. Uma vez tendo revisto, né, esses pontos básicos da teoria da regência e ligação, a gente vai agora fazer um pouco de brincadeiras minimalistas, que no texto está com o termo, né, qualms, minimalist qualms, que a gente traduziria como escrúpulos, né? Acredito que é o melhor termo. Então, como o objetivo desse projetinho aqui, dessa aula, né, que no caso está sendo discutido pelos autores nesse capítulo, é repensar a arquitetura da gramática. A gente vai repensar tanto, no caso, dois níveis de apresentação. Primeiro, a estrutura de superfície, que é considerado talvez um nível mais assim interno, né, à gramática. Depois a gente vai repensar a estrutura profunda e vamos ver se é possível eliminar esses níveis de representação. Então, primeiro, em que sentido as condições de contorno mínimas não seriam também máximas? É uma questão que eles colocam no capítulo, nesse ponto do capítulo. E aí a gente poderia traduzir isso da seguinte maneira. De que forma eu posso considerar o minimalismo mais forte ou mais fraco? Né? Então, se eu tenho condições de contorno mínimas, eu tenho minimalismo fraco. Se elas são máximas, eu tenho minimalismo forte. Ou seja, as condições de contorno, elas são mesmo o máximo que a gente pode ter. Não tem outras coisas que a gente tem que considerar. Então, a motivação para a estrutura de superfície, né, os autores vão começar dizendo que ela é sobretudo empírica e não conceitual. O que isso quer dizer? Essa divisão entre empírico e conceitual na gramática gerativa é muito importante, porque são a partir de fenômenos gramaticais específicos, de dados, a gente parece ter dificuldade, né, de não considerar, né, a estrutura de superfície. Não é um nível de representação só considerado em termos teóricos, somente teóricos, não. Tem questões de dados que a gente tem que verificar. Então eles vão passar por 3 tipos de dados, né? Dados que têm a ver com a teoria do caso, teoria da ligação e depois a teoria do movimento, que a gente não chegou a estudar tanto, mas nós vimos lá atrás, quando nós vimos a noção de movimento, a gente viu muita coisa relacionada aí. O que faltou ver sobre o movimento foram aquelas limitações, os filtros ao movimento, mas a gente vai recuperar um pouco dessas questões aqui, muito rapidamente. Então, dentro da teoria do movimento, né, eles fazem 2 notas, ou 2 desvios, né? Uma sobre o momento QU no português brasileiro, com alguns dados específicos, né? E outra sobre o princípio procrastinar. É um princípio considerado no minimalismo, nos primeiros passos do minimalismo que foram dados em palestras que o Chomsky deu na Universidade de Pisa, se não me engano, em 1993. E acabaram sendo reunidos, né, essas palestras de 93 com outros textos que ele elaborou em 94, num livro que saiu de fato em 1995. No minimalismo posterior, deixou-se de lado essa noção de procrastinar. Né? Mas, enfim, nós vamos estudar isso. Repensando a estrutura de superfície, né, a gente vai então começar, né, com questões de dados relativos à teoria do caso. Então, o minimalismo o mecanismo, utilizado na teoria de regência e ligação
para lidar com a teoria do caso é a atribuição de caso. Nós vemos isso, né? Então a gente tem essa ideia de que uma categoria é meio que dar, atribuir é o que? Dar, né? É como se fosse assim, aqueles carinhas, né, de o super-homem ou alguma coisa que joga um raio, né, atribui um feitiço, alguma coisa assim para outro elemento ali da historinha. Então, a atribuição deve ocorrer em estruturas de superfície para que a condição de visibilidade seja satisfeita em forma lógica, certo? Então, é por isso que tenho que atribuir caso, também tem que retomar essa coisa toda. Né? Para que a teoria do caso? Para que atribuir caso? É porque sintágoras nominais, né, se não tiverem caso, eles não são visíveis, certo? Para a forma lógica. E se não são visíveis, é como se eles não são licenciados, né? Aquela ideia do licenciamento. Como se fosse o seu carro tem que ser licenciado. Então a gente viu o quê? Que a teoria do caso é muito relevante para explicar dados de alçamento e também dados em voz passiva, que demonstra o quê? Que o elemento precisa se mover para receber casos na estrutura de superfície. Ele não recebe casos na estrutura profunda, por isso é que ele precisa se mover para na posição de chegada ele receber o caso. Então esse é o exemplo que está aqui na tela, né? De voz passiva, ele foi visto, he was seen, ilustra bastante isso, porque em estrutura profunda a gente tem essa situação, né, em que o triângulo significa aquilo que a gente marcava no livro do Raposo como EC, que é Empty Category, né, que é uma categoria, uma lacuna, um espaço vazio na estrutura que posteriormente vai receber alguma coisa aí por via do movimento. Então, é um espaço que tem na árvore vazio, lá, que é o spec do IP. Aí a gente tem aqui, né, o verbo to be, né, com a flexão, depois o verbo seen, que aqui tem um tempo composto, né, na posição do verbo, e o objeto que é he. Como a gente tem na voz passiva, né, temos que relembrar que o verbo absorve o caso acusativo, ele atribui seu papel temático aqui, né, na estrutura profunda, porém esse elemento não tem caso ainda nesse momento, porque o verbo não é capaz de atribuir caso acusativo, que é o único caso que o verbo é capaz de atribuir. Porém, tem um caso prontinho para ser atribuído aonde? Nessa outra posição aqui, onde tem o triângulo. Para isso, o que, é que a gente tem que fazer? Esse elemento tem que se mover, né? Aí deixa o vestígio aqui, na posição de base. Quando ele se move, então ele recebe o seu caso nominativo aqui, ele fica feliz. Então, essa é a historinha que a gente estudou já, né, na unidade 2. Em vez de atribuição, então toda a questão é essa. Bom, temos essa questão, como é que faz para resolver essa questão? Vamos ver outra alternativa. Em vez de atribuição, eu posso considerar um outro mecanismo não atribuição, para licenciamento de caso por esse elemento. Eu vou considerar essa questão da checagem, que depois do minimalismo mencionou-se também o termo valoração. Então veja bem, vocês vão falar, bom, qual é a diferença checagem e atribuição? Tem uma diferença que é meio técnica, mas que vai dar uma diferença lá no final. Tá? Então, a atribuição é essa ideia assim, um elemento tem o caso e ele passa para o outro. Isso é atribuir, né? É como se eu estivesse entregando um presente para outra pessoa. Na checagem, não é essa ideia de alguém que dá uma informação para o outro. Ele já, os dois elementos, né, tanto o que recebe quanto o que atribui, já tem um traço de caso. E aí é que a gente viu na aula passada, não sei se você se lembra, né, que muitos aspectos da teoria da agência e ligação são simplificados na teoria, no programa minimalista, em termos de checagem de traço, feature evaluation, ou feature checking em inglês. O que isso quer dizer?
O traço está nos dois elementos. O que é que eu faço? Uma checagem, ou seja, uma troca de informação, em que um elemento tem um traço de caso especificado, por isso que depois se preferiu o termo valoração, que um está valorado, o outro não está valorado. E aí os dois entram no match, né? A gente vai estudar isso na próxima aula melhor. E eles vão passar essa informação. Opa, você tem algo. É como se os dois se identificassem de alguma maneira. E um tem uma informação que o outro não tem. Ele passa essa informação para esse. Checou. Ok. Ou valorou esse traço. Então, ele tinha um traço de caso, porém não valorado. Né? E o outro vai dizer, olha, a informação que você vai pegar é nominativo. Ok. Então, isso é checagem. É diferente da atribuição, né? Teoricamente. Logo após o movimento, o elemento é capaz de checar ou valorar o seu caso. Então, veja bem. Então, eu vou ter aí duas assunções, né? Dois pressupostos. Primeiro, que o licenciamento de um sintagma nominal se dá por checagem ou valoração de caso. E segundo, que essa checagem ou valoração ocorre logo após o seu movimento. Né? Isso nesse momento aqui, essa historinha que estamos verificando. Muito simplificada. Né? Na aula que vem a gente pode ver se tem outras maneiras. Isso implica postular um traço de caso, como eu mencionei no começo da derivação, não interpretável, não valorado, né, que deve ser apagado. Nesse momento a gente usa muito o termo não interpretável. Então aqui, ó, estrutura profunda, né? Então é a mesma estrutura que estava no slide anterior, só que agora eu vou considerar o seguinte, que o traço nominativo está aqui e está aqui, né? Que é um traço de caso. Só que esse traço nominativo, no elemento ri, ele é não interpretável. Nesse elemento ele é interpretável. O que isso quer dizer? Se ele é não interpretável, é como se ele tivesse uma caixa preta, né? E ele não pudesse ser lido. O que eu quero dizer com não interpretável é que ele chega, é como se ele chegasse lá no fim da derivação e na forma lógica tem um leitor e ele passa por esse carinha e diz assim, ó, Pip, não consegui te ler, você é invisível, né? É como se eu pegasse um caixa de supermercado, passa aquele leitor do código de barras e tem uma etiqueta em cima do código de barras daquele produto, que o torna não legível na interface. Então é mais ou menos isso que acontece. Aí, com esse movimento, o que acontece? É como se um cancelasse o outro. Os dois entram em checagem e falam assim, olha, vou tirar essa etiqueta aí de cima do seu código de barra, você vai se tornar legível. Pá. Agora, e na verdade nesse momento o que é que se diz? Corta porque parece aqui taxado, né? Porque essa informação na realidade deixa de ser relevante para a interface, porque ele foi, se diz, né? Ele foi checado. Quando foi checado, apago. Não preciso mais ter essa informação é interpretável na realidade para a interface, né? Então não precisa ele não é um problema. É como se ele tivesse marcado ali só enquanto ele fosse um problema. Aí a questão é a seguinte, né? Alguém pode dizer, bom, até aqui é como se fosse elas por elas. Eu estou trocando uma teoria pela outra, uma teoria de atribuição por uma de checagem. Será que tem algum ganho adicional? Aí eles vão dizer sim. Na verdade, não é só elas por elas. Essa teoria da checagem é melhor, né? Aí eles vão trazer outro exemplo, que é do caso das estruturas existenciais, construções existenciais, que, aliás, nós vimos no exercício da última tarefa. Eu deixei para vocês fazerem ingenuamente nessa questão, mas há um grande debate sobre as construções existenciais, sobre o caso que é atribuído para o elemento, né? Que na realidade
a gente não sabe, né, que caso é atribuído a esse elemento. E, inclusive porque pronominalizar um elemento numa construção existencial é meio até estranho. Se eu digo assim, tem muita gente aqui, tem eles aqui, né? Até que é passável, né? Eles têm, agora eu não posso falar eles têm aqui, né? Há gente aqui, há pedreiros aqui, há eles aqui, com o verbo haver fica mais estranho ainda. Então, até que ponto que esse elemento realmente recebe caso nominativo e nominativo, aí parece que é nominativo em português, né? Aí em outras línguas, como o inglês, aí se você tenta, né, fazer com outro caso, por exemplo, se eu substituísse por um pronome tônico ou átono oblíquo, se eu dissesse assim, no caso tônico não pode ser porque ele só seria utilizável depois de preposição, não tem preposição. Então eu poderia dizer aos aqui, também fica estranho. Tenho-os aqui, tenho só no sentido de posse, né? Eu tenho os textos aqui, tenho-os aqui, mas não no sentido existencial. Então, na realidade, a gente não sabe nem se ele recebe acusativo, nem nominativo, fica uma coisa meio assim. Em certo aspecto, a gente não sabe se isso tem a ver, talvez, né, tenha a ver com o efeito de definitude, né? Que é aquela questão que eu acho que eu mencionei para vocês na aula passada, né, que é o fato de que esse elemento é gerado em posição pós-verbal, né, esse argumento. Inclusive, se considera, no geral, que é uma estrutura de oração pequena, né, e que um elemento dessa oração pequena se move para fora. Mas a questão de que caso é atribuído, tem várias propostas para resolver isso. Né? E uma proposta que foi gerada nos anos 80, na teoria de regência e ligação, era um pouco mais uma ferramenta, mais uma complicação para tentar explicar isso aí. Por quê? Porque o Chomsky, nos anos, acho que 82, ele supôs a existência de uma cadeia, incluindo, né, a cadeia aí com letra maiúscula, que seria o quê? Uma noção de cadeia que pega aquela noção tradicional de cadeia, que envolve duas posições na árvore relacionadas por movimento, mais as relações de expletivo, relação entre expletivo e associado. E aí esse termo expletivo associado é muito utilizado na gramática gerativa para tratar das construções existenciais do inglês. Por quê? Porque em inglês também tem uma diferença em relação ao português, porque existe concordância, né, entre o verbo e o elemento pós-verbal. Então eu digo assim, there is a cat, there are cats. Em inglês não, né? A gente até aprende na gramática tradicional que não pode haver, exatamente, não pode haver concordância entre o verbo e esse elemento, mesmo que ele esteja no plural, né? E que, aliás, é uma grande questão de dúvida para muita gente. Mas, bom, então, em inglês se usa o termo expletivo associado por quê? Primeiro, porque existe um expletivo aberto, que é o there, que não tem significado nenhum. E o associado, porque se considera o quê? Que o elemento pós-verbal e o there têm a mesma referência, na realidade. É como se o there apontasse, né, existe o quê? Isso aqui. Ele está preenchendo a posição de sujeito só por um requerimento ali gramatical e ele atribui caso nominativo, é como se ele passasse o caso nominativo que ele recebe para o elemento pós-verbal. Né? Então, em inglês, eu não vou considerar que there is a cat on the mat, tem um gato no tapete, né? Não sei, no capacho, né? Da porta. Eu não posso dizer que o cat recebe caso acusativo, né? Porque tem concordância entre o verbo e esse elemento. E concordância é típica de quê? Caso acusativo, caso nominativo, né? Está relacionado com flexão, info. Então, o Chomsky teve a seguinte ideia brilhante, que é dizer o seguinte, tem uma coindexação entre there e a cat.
E por meio dessa coindexação ele transfere o caso, o there transfere o caso nominativo para a cat, né? E aí eu resolvo a questão da concordância. Uma coisa bem específica, uma regra bem específica aí para explicar a situação do inglês. No minimalismo, postula-se a checagem, né? Como a gente já viu, checagem de traços, em vez de atribuição de caso. A adjunção do DP ao IP, e eu posso considerar também que there não tem traço de caso. Então muda um pouco a situação, isso aqui foi uma proposta também, acho que o próprio Chomsky já em 93, que foi o texto minimalista primeiro, ele diz o seguinte, olha, em vez de eu ter essa possibilidade, eu vou dizer assim, olha, isso aqui seria na estrutura de superfície, né? Eu posso considerar que essa estrutura é legível para a LF, ou seja, para a forma lógica, e a cat se move cobertamente, né? Não aparece, né? Para a adjunção, né? A spec de IP, ou para um segundo especificador, né? De IP. E então ele se adjunge e dessa forma ele tem a checagem de caso, né, entre ele e o info, certo? Caso nominativo. A vantagem disso é que eu não preciso inventar um novo mecanismo, mais uma parafernália, que é essa cadeia com letras maiúsculas, que é uma coisa que só serve para essa construção específica. Aí a questão que entra também é o seguinte, né? Como não tem mais essa ideia de transmissão do caso do there para a cat, eu tenho que dizer que there não tem traço de caso, ele tem traços phi, que são traços de gênero, número e pessoa. E aí ele não vai interferir na atribuição do caso entre info e a cat. Essa é a historinha que o Chomsky conta em 93. Então, por aqui, né, olhando a teoria do caso, a gente diz o seguinte: olha, fazendo uns pequenos ajustes, né, da ideia de checagem, dá certo. Dá certo o quê? Dá para eliminar a ideia de que é necessário ter um nível de representação de estrutura de superfície. Não preciso postular isso. Segue o baile. Né? E segue o baile, no caso nosso aqui. Vamos olhar para a teoria da ligação, né? Agora. Então, pode se perguntar, né, que nível de representação, estrutura de superfície é S ou FL. Aqui tem um errinho porque eu coloquei em inglês, né? SS é Surface Structure. Então, aqui é estrutura de superfície ou forma lógica. Se aplica ao princípio C da teoria de ligação. Lembrando que o princípio C trata do fato de que as expressões referenciais, né, que são nomes, eles não podem ser ligados no seu domínio mínimo e nem fora do seu domínio mínimo, mesmo que o seu ligador esteja numa numeração superior, não pode ser ligado em nenhuma situação dentro da mesma sentença. Então vamos estudar isso, né, no caso do texto, propõe estudo disso no caso das construções de movimento QU, em específico. A gente vai ver por quê. Então, pela representação aqui em 17, a gente sabe o seguinte, já podemos eliminar a questão do nível de representação em estrutura profunda. Por quê? Porque em estrutura profunda, a gente tem He greeted Mary after John walked in. Né? A gente teria aqui uma relação de ligação entre He e John. Né? Essa é a historinha. Então,
Ok? Na verdade, esse exemplo não é melhor, né? Então, esse exemplo vai ser a gramatical, tanto em estrutura profunda quanto em estrutura de superfície em LF. Então, ele não ajuda a decidir. O exemplo 18 do texto é que é mais interessante, né? Então, deixa eu colocar para vocês aqui, né? Então, exemplo 18, after John walked in, he greeted Mary, tá? Então, a gente tem aqui uma relação de coindexação entre he e opa, desculpa. Então, entre he, cadê o meu? Então, entre he tem uma coindexação aqui, não estou conseguindo achar isso. E after John. Então, John aqui está ligando essa posição. Mas isso aqui é a estrutura de superfície. Na estrutura profunda, a gente tinha outra situação, que é o quê? O fato de que essa estrutura não começa assim, né? He greeted Mary after John walked in. Então, nessa estrutura, a gente vê que John tá? John e he, né? É agramatical. Por quê? Porque John está sendo ligado pelo pronome he, coindexado, né? Ligado. Então, isso aqui é agramatical, isso aqui diz respeito à estrutura profunda, ok? Então, essa seria a ideia. Quer dizer, eu tenho uma diferença aqui que em estrutura profunda, o princípio C não se aplica. A gente está pensando em teoria da ligação. Em estrutura de superfície, como esse daqui, né, eu não estou representando a árvore, mas imagine a árvore, né? Houve um movimento do sintagma preposicional para o começo da frase, que é um adjunto, né? Que aparece que vai para o começo da frase por uma questão aí de ordem de palavras, né? E aqui sim eu tenho ligação entre John e he. E aí, então isso demonstra que, ok, é da estrutura de superfície para frente. Eu não sei se é a estrutura de superfície, que é o princípio da ligação, se aplica, ou em FL. Desculpa, a gente tem um barulho aqui. Então, essa é a questão. A gente tem que especificar isso daí. Considerando estruturas com interrogativas múltiplas, a análise se complexifica, pois há uma leitura de lista de pares, pair list reading, né? Então, a gente vai observar agora algumas estruturas interrogativas, né? E aqui tem esse exemplo que é Who ate what? Né? Quem comeu o quê? Uma resposta para essa pergunta normalmente é complexa. Por quê? Porque eu teria que ter uma série de frases, né? Se eu tenho um conjunto de pessoas numa festa, a gente nunca mais teve festa, mas imagine uma festa, um conjunto de pessoas numa mesa e tem um monte de guloseimas, e eu vou dizer, John ate a bagel, Mary ate a croissant, and Sheila ate a muffin. Né? Eu posso até evitar o verbo aí, porque tem uma relação entre o tópico e o foco. Né?